Um dado alarmante, mais de 80% da população mundial sofre com dores na coluna. Para dar continuidade a esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o doutor Alexandre Carvalho, que é ortopedista. Doutor, seja bem-vindo ao programa. Eu te agradeço. Quando a gente fala em dores na coluna, é um problema que acomete muitas pessoas, né? Bom dia. Bom dia. Você foi muito feliz na sua colocação ao afirmar que a dor na coluna, ela ocorre em mais de 80% da população mundial. Hoje, esses quadros dolorosos, eles são encarados como um verdadeiro problema de saúde pública, tendo em vista que acomete boa parte da população naquele seu período de mais atividade, de mais produção, causando e gerando gastos e problemas socioeconômicos enormes aos países. Doutor, geralmente a má postura pode estar relacionada aos problemas de coluna que a gente encontra hoje? A má postura, ela contribui sobremaneira para a ocorrência desses quadros dolorosos, principalmente quando ela vem associada à sobrecarga de atividades, tá? Principalmente atividades profissionais, e a falta de atividade física, que são duas coisas que andam extremamente em conjunto, né, em decorrência das exigências cada vez mais e mais do nosso mundo moderno. Doutor, geralmente quais são as principais doenças que acometem a nossa coluna? A gente pode citar as doenças da coluna vertebral como doenças relacionadas às deformidades, às doenças inflamatórias, tá? As lesões traumáticas, onde a gente colocaria as fraturas e as luxações, as alterações degenerativas e as lesões tumorais. Sendo que os quadros dolorosos secundários a processos inflamatórios, aí a gente cita as discopatias, as hérnias discais, como sem dúvida nenhuma a causa mais importante de dor e de incapacidade para o trabalho. Doutor, já que o senhor está falando de hérnia de disco, eu peço licença para que a gente chame uma reportagem que vai mostrar exatamente esse mal que provoca sofrimento, que muitas vezes impede com que a gente realize as nossas tarefas diárias. Eu estou falando da hérnia de disco. Veja nesta reportagem. Má postura, uso de salto alto e esforço físico além do limite. Uma combinação perfeita que fez com que a nutricionista Maria Alice fosse acometida com duas hérnias de disco. O caso aconteceu há quase 8 anos. Ela relata como tudo começou. Foi uma dor que surgiu na região lombar, na parte inferior da coluna. Essa dor era muito intensa, uma dor realmente que muito agressiva, e ela não ficou só na região lombar, ela foi se estendendo à perna. Então, a sensação que eu tinha é como se minha perna tivesse ligada numa tomada, como se eu estivesse levando um choque muito alto. Com sintomas tão severos, a nutricionista resolveu buscar um ortopedista. Foi diagnosticada uma discreta protusão discal, que é uma lesão no disco que funciona como se fossem amortecedores da coluna vertebral. Se não tratado, leva ao surgimento de uma hérnia de disco. Foi o que aconteceu com Maria Alice. Ela buscou tratamento, fez fisioterapia por quase 3 meses, usou medicamentos fortíssimos. Sem nenhum sucesso, a única solução foi a cirurgia. O que acontece é que eu já estava realmente numa situação muito difícil em termos de dor. Eu estava realmente muito massacrada, vinha sendo muito agredida, com tanta dor. Minha coluna deformou, tá? E as dores eram muito intensas. Eu estava impotente, dependente dos filhos para tomar banho, para andar, cadeira de roda. Nesse momento, o neurocirurgião chegou para mim e disse: olha, dona Maria Alice, eu agora só tenho uma alternativa, eu tenho uma alternativa para a senhora, é a cirurgia. A hérnia é o comprometimento do disco que envolve a coluna vertebral. O disco funciona da seguinte forma: imagine uma goma de mascar com o recheio na parte interna. À medida que apertamos a goma, ela tende a expelir o líquido interno. Quando esse líquido sai por completo, a goma fica oca, sem flexibilidade. Pois isso acontece com nossa coluna. É o que chamamos de hérnia de disco. A hérnia em si seria uma ruptura desse disco, podendo acontecer por vários motivos. Formas traumáticas, degenerativas, contanto que o seu conteúdo interno, o seu núcleo pulposo, ele cai no canal vertebral, aonde está a medula, os nervos que saem da medula e etc., causando muita dor. O ortopedista explica que as causas da hérnia podem ser traumáticas. Um acidente, por exemplo, além de problemas posturais, como os erros diários, como o uso indiscriminado de calçados de forma errada.
O tratamento, segundo ele, em 90% dos casos se dá de forma clínica, através do uso de medicamentos e fisioterapia. Em apenas 10% dos casos é recomendado a cirurgia. 90% do tratamento é clínico. O que é clínico para nós? É tudo aquilo que não tem intervenção cirúrgica, não vai causar nenhum tipo de corte, sangramento e etc. Para isso, nós temos uma gama de maneiras de trabalhar com o paciente com hérnia discal. No início, sempre tentamos medicamentos analgésicos, relaxantes musculares, anti-inflamatórios. A fisioterapia tem um papel importantíssimo. A quiropraxia é algo que ajuda bastante. A mudança postural, a reeducação postural global, que é o RPG, a orientação do paciente no seu dia a dia, a perda de peso, a reeducação. Isso daí basicamente é o que a gente usa para tentar tratar um paciente. São poucos os casos que a gente tem que evoluir com o tratamento cirúrgico. Bem, a hérnia de disco é um problema que acomete, então, muitas pessoas, doutor. Quando a gente mostra, é um problema que, hérnia de disco, como o nome já diz, é o comprometimento do disco, que é como se fosse o amortecedor da coluna. A gente até trouxe aqui, exatamente, uma maquete para mostrar como é que vai funcionar esse comprometimento do disco. Onde é que ele está localizado na coluna, doutor? Tá. Para a gente entender um pouco da etiologia e da sintomatologia da hérnia discal, a gente tem que entender um pouco do funcionamento de toda a coluna vertebral. A coluna, ela é formada por vértebras, tá? É formada pelos discos, que são essas estruturas interpostas entre um corpo vertebral e outro. É formada também por articulações localizadas na sua porção posterior e pelas estruturas músculo-ligamentares e capsulares, que ajudam a manter a estabilidade da coluna. Então, o que é o disco? O disco é essa estrutura fibrocartilaginosa localizada entre um corpo vertebral e outro, e que é constituído basicamente por 88% de água e 12% de colágeno. Qual a função do disco? Esse disco ele funciona como um amortecedor hidráulico, permitindo a absorção de cargas que são transmitidas ao longo de toda a coluna e permitindo que uma vértebra mantenha-se em contato com a outra, permitindo uma pequena quantidade de movimento, tá? Então, o que ocorre? A hérnia discal ela é resultado de um processo natural de degeneração desse disco, que vai ocorrer com todos nós ao longo da vida. É sempre bom salientar que hérnia de disco não é uma doença exclusiva do paciente adulto ou do paciente idoso, tá? Hoje em dia, a gente tem percebido uma incidência cada vez maior e mais crescente da incidência de hérnia discal em pacientes jovens, tá? Isso não significa necessariamente dizer que todos esses pacientes eles vão necessitar obrigatoriamente de cirurgia. Boa parte desses doentes, em torno de 80% a quase 95% deles, tem uma boa resposta ao tratamento clínico, que consiste em mudança no estilo de vida, prática de atividades físicas no momento apropriado, perda de peso quando necessário e atividades terapêuticas, como já foi citada, a fisioterapia, a hidroterapia, a quiropraxia, tá? Os exercícios de alongamento, fortalecimento muscular e realinhamento da coluna, que pode ser conseguido através do Pilates, do RPG e de outras modalidades. Doutor, essa alta incidência do número de jovens cada vez mais frequentes com a hérnia de disco está atribuído aqui, no caso mulheres, uso de salto alto, até mesmo pessoas que forçam para na hora de se colocar um peso, numa musculação, uma academia, geralmente você vai até além do limite, quer dizer, tudo isso contribui para o surgimento? O fator mais importante no surgimento da hérnia discal é, sem dúvida nenhuma, um fator genético hereditário. Então, nós já nascemos com a carga genética, tá? Que vai nos tornar mais predispostos ou não a uma disfunção nesse disco intervertebral. É óbvio que alguns fatores que a gente chama de modificáveis, que são fatores externos, eles podem contribuir diretamente para a ocorrência mais precoce ou não dessa hérnia discal. Como você mesmo disse, o sobrepeso, a prática de determinadas atividades esportivas que envolvam muito impacto ou muita carga sobre a coluna, algumas atividades profissionais nos quais o profissional ele está submetido a sensações vibratórias, a cargas excessivas, como é o caso, por exemplo, dos trabalhadores da construção civil, sim, dos motoristas de caminhões e de ônibus, tá? Então, esses fatores, eles contribuem, sim, para que essa hérnia discal ocorra de maneira mais precoce em alguns indivíduos. Doutor, nós temos uma pergunta dos telespectadores no quadro de grande sucesso do Vida Saudável, que é o quadro Doutor Responde. Doutor, meu nome é Sérgio. Eu quis saber qual é o melhor colchão para a coluna. Tá, então, doutor, o melhor colchão para a coluna, qual que seria? Na verdade, assim,
O mercado nos coloca à disposição diversas linhas de colchões, desde os colchões ortopédicos aos colchões de mola, colchões magnetizados, colchões vibratórios, todos prometendo 1001 vantagens aos seus clientes, né? Mas na verdade não existe um colchão que seja o mais apropriado, tá? O mais adequado. É óbvio que a gente sempre pede para que a pessoa siga algumas recomendações do fabricante, principalmente no que se diz respeito à densidade da espuma do colchão que você vai comprar. Então você tem que levar em consideração o seu peso, a sua altura, para que possa se adequar à densidade apropriada daquele colchão, para que você possa ficar numa posição confortável, tá? E adequada, respeitando todas as curvas fisiológicas da coluna vertebral. Isso até é interessante, até o próprio fabricante traz essa informação. Quer dizer, existe uma relação entre o peso da pessoa, o peso que vai estar sobre aquela cama e a densidade. Tudo isso vai interferir então na qualidade do... A espuma, na verdade, ela de acordo com o peso corporal, ela tem uma densidade e suporta uma determinada carga. Se você, por exemplo, coloca um adulto com um peso acima de 70 quilos num colchão de espuma apropriado para um paciente de 50, é óbvio que aquela espuma ela não vai suportar aquela carga, vai ceder e, obviamente, o paciente vai acabar tendo dor e desconforto a nível da coluna vertebral. Doutor, existe algum outro tipo de colchão que, no caso, já seja prejudicial para a coluna? Não. Não, na verdade não existe. Então, assim, tem pessoas que se adaptam muito bem à utilização de colchões de espumas mais duras, enquanto outros pacientes se sentem bem melhor e bem mais confortáveis, por exemplo, em colchões mais flexíveis, como são os colchões de mola. A gente sempre procura orientar os nossos pacientes na melhor posição para se dormir, tá? As melhores posições, ou as posições mais recomendadas, são aquelas que respeitam as curvas fisiológicas da coluna. O que são essas curvas fisiológicas? São a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar e a cifose sacrococcígea. A gente tem que entender a coluna vertebral não como uma estrutura retilínea, tá? Ela tem curvas, essas curvas precisam ser obedecidas. Então, ao deitar-se, recomenda-se o uso de um travesseiro baixinho, tá certo? De preferência paciente em decúbito dorsal, ou seja, com a barriguinha para cima, tá? E que aquele colchão ele se adeque a todas essas curvas. Caso o paciente não se encontre, não se sinta confortável nessa posição, nós recomendamos deitar de lado com um travesseiro que eleve a cabeça e mantenha alinhada a coluna cervical com a coluna torácica, tá? E de preferência com um travesseiro localizado entre as duas pernas, tá? Ao nível dos joelhos. Por quê? Para evitar justamente que uma perna caia sobre a outra e isso promova uma torção da coluna lombar, o que pode predispor e ocasionar dor lombar.